Olá, eu sou o professor Dimitri e faço aqui a primeira de uma série de videoaulas sobre avaliação de redação do Enem. Acompanhando a série, você terá dicas sobre o tipo de texto exigido e sobre as competências e habilidades que você deverá demonstrar na avaliação. Então vamos lá. Aos poucos, iremos desenvolver conteúdos preciosos para que você faça uma boa avaliação. A primeira coisa que você deve compreender sobre a avaliação de redação do Enem é que, a partir de um tema de ordem social, científico, cultural ou político, você construirá um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo. Muito complicado? Não se preocupe, vamos destrinchar melhor isso. Primeiramente, você sabe o que é um texto em prosa? É um texto organizado em parágrafos, que objetiva apresentar uma visão concreta da realidade. É um texto objetivo, com linguagem objetiva, diferente de um texto em versos, onde a subjetividade da linguagem predomina. Em segundo lugar, a prosa deve ser do tipo dissertativo argumentativo. Você sabe que tipo de texto é esse? Vamos então ver as características desse texto. O texto dissertativo argumentativo é aquele em que se apresenta e se defende um ponto de vista ou opinião a respeito de determinado tema. É argumentativo porque o objetivo é a defesa, por meio de argumentos convincentes, de uma ideia ou opinião. É dissertativo porque se estrutura sobre a forma dissertativa, ou seja, se divide em três partes: proposição ou tese, argumentação e conclusão. Para iniciar sua redação, o primeiro passo é pensar, a partir do tema que lhe foi proposto na avaliação, a proposição ou tese que você defenderá em seu texto. Ela será o eixo central para qual convergirá a argumentação. Mas aí pode ter surgido mais uma dúvida. O que é proposição ou tese? É uma ideia sobre alguma coisa. Tomemos como exemplo o tema da avaliação de redação do Enem 2012. O movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Você poderia apresentar proposição ou tese contra a entrada de estrangeiros no país. A partir dessa ideia, construiria a argumentação defendendo-a. Esta é a primeira parte, ou parágrafo introdutório de sua redação. Vamos então exemplificar com um parágrafo que poderia introduzir tal temática e apresentar sua tese. A imigração para o Brasil no século XXI pode representar um problema delicado para o governo brasileiro e para a sociedade como um todo. Veja que o tema foi introduzido neste parágrafo. Feito também a proposição ou tese que apresenta um posicionamento claro e direto. Agora é desenvolver a argumentação que embase a tese criada. É fácil, basta você pensar: por que sou contra a entrada de estrangeiros no país? Reúna agora argumentos que respondam à pergunta. Uma boa argumentação deve ser configurada com exemplos, dados estatísticos, fatos comprováveis, evidências, testemunhos e fatos históricos que possam levar o leitor de seu texto a compreender o porquê de sua tese. Estes argumentos devem fortalecê-la. Ainda usando o tema de 2012, veja uma argumentação que embasa uma tese contra o movimento imigratório para o Brasil neste século. A entrada de estrangeiros pode gerar concorrências desleais no mercado de trabalho brasileiro, além de outros problemas sociais. De um lado, a exploração do trabalho dos imigrantes de baixa qualificação profissional, que muitas vezes entram ilegalmente no país e são explorados recebendo baixos salários. A exemplo, os bolivianos explorados nas oficinas de costura em São Paulo. De outro, os estrangeiros com boa qualificação profissional, que imigram e ocupam posições que poucos brasileiros podem ocupar, devido à qualificação e formação, como os norte-americanos, que têm ocupado importante espaço no ramo hoteleiro e no de tecnologia de aviação.
Lembre-se que seu objetivo é argumentar e convencer o leitor, envolvê-lo, impressioná-lo. Para tal, deverá argumentar com propriedade e veracidade. Nada de achismos e pessoalidade em seu texto. As ideias não devem ser vinculadas pessoalmente, mas tratadas como pertencentes a todos, adotando um posicionamento impessoal. Gramaticalmente, há muitas formas de se conseguir este objetivo. Com a generalização do sujeito, com o emprego da primeira pessoa do plural, com o uso de expressões do tipo é preciso, é necessário, é urgente, com o emprego de agente sob a forma de ser inanimado, fenômeno, instituição ou organização, ou ainda pelo uso gramatical do sujeito indeterminado, ou simplesmente nunca usando a primeira pessoa do singular. Nada de eu acho, sou contra, sou a favor. Depois de fazer a introdução da proposição ou tese e da argumentação, você agora deve criar uma conclusão para seu texto. Esta conclusão deve ser simples, objetiva e concretizar a argumentação desenvolvida. Existem elementos gramaticais chamados de operadores argumentativos que devem ser usados para iniciar seu parágrafo conclusivo. Bons exemplos são as palavras ou expressões portanto, então, assim, desta maneira, entre outras. Veja mais um exemplo prático, desta vez uma conclusão. Portanto, o Brasil deve estar atento a este novo fluxo imigratório no século XXI, controlando melhor suas fronteiras, fiscalizando as condições de trabalho dos imigrantes que trabalham no país e, sobretudo, gerando melhores condições de formação profissional para os brasileiros. Um texto dissertativo argumentativo. Então, tem 3 parágrafos? É o que se espera desse tipo de texto. Poderá ter mais, desde que cumpra sua finalidade de apresentar a tese, argumentar e concluir. Mas pense, em uma avaliação com pouco tempo, não queira escrever demais, mas nem tão pouco. 3 parágrafos é o suficiente, talvez 4. Vale salientar que não existe um número mínimo de linhas pré-estabelecido para a avaliação de redação do Enem, e sim o máximo, que você verá posto na folha de redação. Você deverá ter em mente é que o corretor de seu texto avalia seu poder de argumentação, sua coerência na apresentação das ideias, a articulação entre argumentos e pontos de vista. Mas isso é assunto para nossas próximas videoaulas, onde falarei mais sobre argumentação, coerência e coesão, competências e habilidades que você deverá demonstrar ao redigir seu texto. Acompanhe as próximas videoaulas. Inscreva-se no meu canal do YouTube e receba mensagens sobre novas postagens. Até lá, não se esqueça de manter-se sempre atualizado. Use a internet, leia muito. Procure sites onde você poderá encontrar informações atualizadas e de qualidade. Ler e se atualizar é a melhor forma de se dar bem na avaliação, pois de nada adiantarão dicas de como escrever seu texto se você não tiver conteúdo para escrevê-lo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima videoaula.